Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um Notícias da Semana, mas você já sabe que nem sempre eu consigo fazer todas as semanas esse quadro aqui em meu blog, em meu canal, então acaba sendo notícias de vez em quando acumula aí um pouco de postagens nos blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br, eu gravo aqui esses vídeos para ajudar você a saber o que eu postei e publiquei ali nesses blogs, tá bom? Só para lembrar, eu terminei com o meu amigo Felipe Lemos nesta semana uma série de vídeos sobre o Apocalipse. Nós intitulamos de Doses Apocalípticas. Abordamos os 22 capítulos do livro do Apocalipse em detalhes, em vídeos pequenos, curtos, e todo esse material está à disposição na playlist aqui no meu canal, Doses Apocalípticas. Não perca, um conteúdo bem interessante, um estudo de ponta a ponta do livro profético do Apocalipse. Também quero aproveitar para pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, novas postagens, e se gostar do conteúdo, curta e compartilhe também, ok? Nós vamos começar no segundo semestre uma nova série, no lugar da Doses Apocalípticas, uma série de estudos de cada um dos capítulos deste livro aqui, que é um best-seller da autora inspirada Ellen White, O Grande Conflito. Essa edição aqui, já mostrei aqui para vocês em algumas lives, em alguns vídeos, é o livro missionário de 2023 e 2024. Todos os capítulos do Grande Conflito aqui, numa edição especial, que custará aí menos de R$2. Realmente é um esforço tremendo, maravilhoso, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na América do Sul e no mundo, está fazendo para que este livro aqui chegue a todas as famílias no planeta, se assim for possível. Aqui no Brasil, mais uma vez, serão impressos milhões de exemplares, e ano que vem você receberá, certamente, aí um exemplar na sua casa. E nós queremos fazer, então, uma série aqui de estudos de cada capítulo do livro, ajudando já as pessoas a perceberem a importância desta publicação e motivando também os irmãos aí da igreja, os adventistas, para esse trabalho tremendo que será feito nos 2 próximos anos, ok? Dito isto, vamos então para a recapitulação aqui das nossas notícias, né, dos blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. Lembrando que o criacionismo já existe há um bom tempo, né? Eu tenho esse blog já há mais de 15 anos, é quase um banco de dados aí para você usar à vontade, quando você tiver alguma dúvida sobre paleontologia, biologia, ciência, criacionismo e evolucionismo, fósseis, dinossauros e muito mais, você pode usar o buscador aí do blog e encontrar esses materiais, www.criacionismo.com.br. Mas vamos aqui então aos posts do blog outraleitura.com.br. Nesse blog eu publico assuntos mais variados. No criacionismo, obviamente, eu procuro publicar apenas temas que têm que ver com ciência, religião e criacionismo. O filtro do Evangelho, aqui é mais um pequeno texto, mas muito bom aqui do Dr. Paroski, Wilson Paroski. Eu recomendo que você acompanhe o Instagram dele, está muito bom. De vez em quando ele publica ali algumas reflexões, alguns textos, como é o caso desse aqui. Essa coisa do filtro não passa de uma cortina de fumaça para tentar encobrir preferências e arbitrariedades pessoais. É um assunto aí meio recorrente, também já gravei vídeos sobre isso. Pessoas que estão tentando criar um cânon dentro de um cânon, ou seja, como se houvesse partes na Bíblia que não fossem inspiradas e outras que são, e as pessoas que arbitrariamente escolhem o que para elas é inspirado e o que não é. Isso é muito conveniente e, obviamente, que atende a outros interesses. Vou deixar que você leia, então, esse texto aqui e reflita sobre isso. Uma notícia aqui, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda a redução de parceiros sexuais para evitar transmissão da varíola dos macacos, uma doença aí que está preocupando as autoridades de saúde, porque pode se tornar uma nova pandemia. Doença foi inicialmente transmitida principalmente por meio de relações sexuais entre homens. Aqui está o destaque, então, que o surto da doença estaria se espalhando mais rápido por conta de atividade sexual, em grande parte por meio de homens que fazem sexo com homens. Isso foi publicado no Diário do Nordeste. Aqui eu coloquei uma notinha. Se o ser humano obedecesse às orientações dadas por Deus em sua palavra, a Bíblia Sagrada, tudo seria diferente. Essa recomendação da OMS só reforça isso,
pois se o sexo fosse praticado da forma como a Bíblia recomenda, essa e muitas outras doenças transmitidas por via sexual não assolariam a humanidade. Aqui eu coloquei alguns vídeos que eu já postei aqui em meu canal sobre a questão do sexo, o sexo e a Bíblia, uma live que eu tive com 2 sexólogas adventistas também. Recomendo que você assista a esses vídeos e veja o que a palavra de Deus nos orienta com relação a esse assunto importante, criado por Deus. A sexualidade foi criada por Deus e Ele, como Criador, sabe como nós devemos desfrutá-la da forma correta e da melhor forma possível. Documentário O Poder de Deus, eu recomendo aqui em meu blog, um documentário tocante, que mostra ali pessoas humildes, simples, e como realmente a palavra de Deus, como Deus na vida delas fazem toda a diferença. Vamos resgatar a música congregacional adventista. Já gravei um vídeo também sobre isso aqui, então não vou me demorar, mas o maestro Flávio Santos escreveu aqui algumas considerações com respeito à música congregacional praticada nos últimos 20 anos em nossas igrejas adventistas, e a ideia de que o novo inário, que está para ser lançado em breve, dia 8 de julho, na CPB, será realizada uma cerimônia especial de lançamento do novo inário. Então a expectativa é que o novo inário ajude a resgatar o verdadeiro louvor congregacional em nossas igrejas. Seria muito importante que os líderes, os pastores, os anciãos, pudessem aí realizar esforços nesse sentido, para que o louvor congregacional, quem sabe aí capitaneado pelo novinário, possa ser uma realidade em nossas igrejas e algo que realmente honre o nome de Deus. Vamos lá, o que mais? Um Deus sanguinário, por que Deus mandou matar? Essa é uma pergunta que se impõe quando certas passagens bíblicas são analisadas. Ocorre que no projeto Reavivados por Sua Palavra, estamos estudando aí nas últimas semanas os livros de Levítico, agora Números, agora Deuteronômio, e ali nós encontramos aquelas passagens em que o povo de Israel, amando de Deus, guerreiros de Israel, eles vão até algumas cidades e devastam tudo, matam aquelas pessoas. Ali em Canaã, povos idólatras, violentos, sanguinários, que sacrificavam até crianças a seus deuses. E aqui nesse artigo, que eu já publiquei faz alguns anos no meu blog Criacionismo, eu trouxe de volta aqui então esse texto. Aqui também tem um link para a resenha de um livro muito bom, Seria Deus um Monstro Moral, para você entender então no contexto ali da Bíblia, da história, por que alguns povos tiveram que ser dizimados realmente como um juízo divino, tá bom? Depois de tempos e tempos e muito tempo de misericórdia concedidos por Deus. Leia, creio que esse artigo aqui vai ajudá-lo a entender também essa parte da Bíblia que alguns muitas vezes ficam preocupados quando chegam nela, né? Toda semana, você já sabe, eu posto aqui em meu blog os vídeos, da Maura Brandão, que faz aí um resumo muito bom da lição dos jovens, além também dos textos, das perguntas, para reflexão que o meu amigo pastor Natal Gardino elabora, e eu coloco ali junto com os vídeos também que eu gravo toda quinta-feira à noite. Você já sabe também, se você acompanha meu canal, eu gravo e coloco no ar um breve comentário da lição da Escola Sabatina da semana, que por sinal terminou nesta semana, começa então na próxima semana já, amanhã à tarde, a nova lição, a lição dos adultos sobre a questão do sofrimento, e a lição dos jovens sobre o sábado. Material muito bom, vale a pena você estudar até as 2 lições. Igreja Adventista reafirma confiança na revelação divina durante as reuniões da Conferência Geral, que estavam sendo realizadas, na semana em que eu escrevi isso aqui. Representantes da Igreja Adventista do 7º dia de todo o mundo votaram 2 resoluções que reafirmam a confiança na igreja na revelação divina. Então, uma resolução aqui sobre a Bíblia Sagrada, e aqui uma declaração sobre os escritos de Ellen White. Vale a pena ler isso aqui é a posição oficial da Igreja Adventista Mundial. Nós continuamos crendo, e eu creio, vamos até o fim, crendo dessa forma, obviamente, que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, que de capa a capa ela é inspirada. Inclusive aqui há um reforço para a questão da criação, dos primeiros capítulos ali de Gênesis, os 6 dias literais da criação. Há uma reafirmação então da nossa crença
criacionista e também da nossa crença na inspiração divina de Ellen White, de seus livros. Um reforço aqui para nossas crenças fundamentais, e eu achei bem interessante esse texto aqui, vale a pena você ler também. Aqui então estão as perguntas interativas, né, já de semanas atrás. José Mestre dos Sonhos. Sim, eu coloquei aqui no meu blog também o link para o sermão, um poderoso sermão, mais do que um sermão, um manifesto realmente, né, do que é um verdadeiro adventista. Pastor Ted Wilson, recém-eleito para presidir a igreja por mais 3 anos, até a próxima Associação Geral, Conferência Geral. Ele fez um sermão de encerramento no sábado pela manhã da Conferência Geral, realmente muito poderoso. E eu aproveitei para explicar aqui uma questão. Na verdade, quem publicou esse textinho aqui no Facebook foi o meu amigo lá de Portugal, Felipe Reis. Algumas pessoas, sempre há os conspiracionistas de plantão, querendo criticar, levantar dúvidas, tentando mostrar coisas escondidas, né? Esse espírito aí que não faz bem para ninguém. Um jovem entrou lá no desfile das nações, que acontece sempre, né? Em todas as reuniões da Conferência Geral acontece esse desfile com as bandeiras. Ele entrou com a bandeira do Vaticano. E aí as conspirações e teorias e mirabolâncias começaram a circular por aí. Por que a igreja permitiu isso? Ora, ali entraram as bandeiras, primeiramente, todas as bandeiras de países em que a igreja adventista já está presente, então centenas e centenas ali de bandeiras, e depois as bandeiras que constituem desafios missionários evangelísticos da igreja, entre as quais a do Vaticano. O Vaticano é um país, para quem não sabe, é um país dentro de um país, a Itália. Então a bandeira está ali, por quê? Porque a igreja quer alcançar também esse Estado. Já estamos, assim, cansados de saber, né, que existem votos e documentos e posicionamentos da igreja de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não apoia o ecumenismo. Ela não faz parte, ela envia, às vezes, alguns observadores sem voz, sem voto ali, nessas reuniões para saber o que está acontecendo, mas a igreja não participa desses movimentos ecumênicos. Então, levantar suspeitas quanto a isso é desconsiderar a própria posição da igreja, a posição oficial da igreja. Então fica aí o esclarecimento, né? Talvez por falta de notícias sobre pandemia, vacinas e outros assuntos de sua preferência recente, a patrulha do zelo crítico tem achado que seria uma nova e boa ocasião de mostrar as garras. Infelizmente, sempre tem esses, né, que ficam aí aguardando essas coisas para criar uma sensação, para, quem sabe, atrair seguidores. É o espírito sensacionalista que tanto estrago tem feito, infelizmente, né, entre o povo de Deus. Mais um texto aqui muito bom do Dr. Paroski, Chave Hermenêutica às Escrituras. A única serventia de tal chave hermenêutica é revelar o grau de comprometimento que se tem para com a palavra de Deus. A chave hermenêutica da Bíblia é a Bíblia, são as Escrituras. E aqui, Dr. Paroski, num texto também ao ponto, ele explica esse assunto aí. Vale a pena você ler também isso aqui, compreender bem esse tema. E aqui embaixo aproveitei então para linkar alguns vídeos que já estão disponíveis no meu canal, né? Como esse aqui, por exemplo, a autoridade da Bíblia e as chaves hermenêuticas. Aqui o Dr. Wilson Paroski dá uma verdadeira aula sobre isso. Aqui um vídeo também, a chave hermenêutica ou desculpa para o erro, e aqui um sermão que eu preguei no NASP Campus São Paulo, a serpente como chave hermenêutica. Fica aqui o convite para você assistir também a esses vídeos. Advogada adventista cria plataforma gratuita com direitos sobre autismo após descobrir diagnóstico do filho. Direito à qualidade de vida, não só para quem tem autismo, mas para toda a família, afirma Carla Borges Bertin, fundadora do Autismo Legal. Uma iniciativa muito interessante, muito louvável aqui da Carla, essa irmã adventista. Essa nota foi publicada no Estadão, no estado de São Paulo, e aqui uma live que foi feita com ela na Forbes Live. Muito boa essa iniciativa e louvável, e que mais pessoas possam imitar também, né? Ela, quando foi buscar ajuda para seu filho, não se limitou a isso e quis também beneficiar todas as pessoas que lidam com essa situação aí do autismo, né? Que Deus abençoe grandemente a Carla em seus esforços nesse sentido.
Aqui sim, então, a pregação que desafiou e encorajou os adventistas do sétimo dia, e logo abaixo aqui do vídeo, né, que eu já tinha linkado em outra postagem ali, eu coloquei aqui uma relação de 25 itens que o meu amigo Jefferson Araújo anotou com base no sermão do pastor Ted Wilson. Muito bom, aqui ele faz um verdadeiro resumão aqui, né, do sermão, em tópicos, do sermão do pastor Ted Wilson. Se você não assistiu ainda, veja, assista, por favor, que vale muito a pena. Está disponível em meu canal, e aqui então está o link para você ter acesso também a esse vídeo. 127 anos da primeira igreja organizada no Brasil, adventista organizada no Brasil. Está aí a foto, né, da igreja de Gaspar Alto. É uma história muito bonita que eu conto em meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. E na semana que passou aí nós comemoramos os 127 anos da organização dessa igreja, que marca então o início da obra adventista no Brasil. E aproveitei para colocar também aqui alguns vídeos de uma nova série que eu inaugurei também em meu canal, a série Na Trilha dos Pioneiros. Eu vou então de quando em quando publicar alguns vídeos com base em meu livro A Chegada do Adventismo no Brasil, da CPB, histórias curtas, relembrando aí os feitos, a trajetória, os exemplos de fé e desprendimento dos bravos pioneiros, homens e mulheres que deram a vida para estabelecer a mensagem adventista no Brasil. Então já tem esse aqui, Mamãe Por Que Papai Não Veio, Fuga do Brasil e Encontro com Missionários, e aqui eu coloquei de novo o vídeo de uma live que eu fiz com a minha irmã Michela Borges Nunes, lá de Criciúma, Santa Catarina, ela que tem um blog de viagens, um mapa na mão e um canal também, sobre uma ideia que nasceu na mente e no coração dela, e eu fiquei muito feliz com isso, já esperava por isso fazia muitos anos, da expedição na Trilha dos Pioneiros. Então, em agosto, se tudo der certo, a Michela aí está organizando e vai levar avante essa ideia de termos aí uma viagem, uma visita aos principais lugares históricos da Igreja Adventista em Santa Catarina, e ali marca então o início da igreja no Brasil. Então, começando pelo Porto de Itajaí, na verdade Florianópolis, Associação Catarinense, depois Porto de Itajaí, Brusque, Gaspar Alto, depois uma viagem também ali para Blumenau, Pomerode, aquela região bonita ali do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, está aqui a live em que nós comentamos sobre, né? E aqui o cartaz que traz as informações sobre essa expedição, sobre esse passeio especial ali na região dos pioneiros, no local mesmo onde as coisas aconteceram. Então tá aí. Na Trilha dos Pioneiros, com o blog Mapa na Mão e Michelson Borges, de 11 a 14 de agosto, história da chegada do Adventismo ao Brasil, passeios por Itajaí, Brusque, Gaspar Alto, Blumenau e Pomerode. Aí está o telefone, o WhatsApp, para quem quiser obter mais informações, 48-99933-1849. Vale muito a pena, viu? E quanto eu saiba, as vagas já são limitadas, né? Então é bom correr aí, se você tiver interesse de participar dessa primeira inédita expedição histórica ali em Santa Catarina. Natação / de competições femininas, atletas trans, homens biológicos, uma decisão importante aqui nos Estados Unidos, quando a ideologia esbarra na ciência e no óbvio, né? Alguns perguntam, por que você se importa tanto com esse assunto? Bem, eu sou um criacionista, estudioso de biologia molecular, tenho uma pós-graduação nessa área, então essas questões também me interessam, né? E está ficando muito óbvio, isso sem entrar na questão ideológica, né? Ficando muito óbvio que aquilo que o Gilbert Chesterton disse no século passado, que um dia teremos que provar que a grama é verde, está acontecendo. Está ficando muito claro que homens biológicos, mesmo que depois tenham feito tratamento hormonal ou coisa parecida, terão vantagem, sim, sobre as mulheres em competições femininas. Como é o caso aqui desse homem biológico, né, que passou a assumir o nome de Lia, acho que Lia Thomas, se eu não me engano. É isso, Lia Thomas. É esse da foto aqui, né? Veja o tamanho dele em comparação com as mulheres. Ele passou a vencer as provas, né? Isso tem acontecido em ciclismo, atletismo, luta e também em natação. E aí as entidades estão preocupadas com isso, tem mulheres que estão, obviamente, reclamando. Nessas horas a gente fica até meio achando estranho, né, que os movimentos feministas não saiam em defesa das mulheres, porque de fato é o que deveriam fazer, porque um corpo que na puberdade teve ali suas estruturas ósseas
musculares banhado por muito mais testosterona do que um corpo feminino, obviamente que em provas que exijam força e estatura, terão vantagens. De modo geral, terão vantagens. Então, a biologia não tem ideologia, né? É algo cromossômico, biológico, molecular. E aqui as entidades estão percebendo que talvez o mais justo mesmo seja criar uma modalidade especial para os transexuais. E eu creio também que seria a coisa mais certa a se fazer, né? O masculino, o feminino e uma modalidade para transexuais. Aí, aquilo que o esporte pressupõe, que é uma competição em igualdade de termos, de condições, poderia acontecer. Mas se continuar desse jeito, a igualdade de condições não existe nessas modalidades femininas, ok? Mais aqui material sobre a lição da Escola Sabatina, né? As perguntas interativas da lição. E hoje postei aqui no meu blog um artigo que eu traduzi a partir da revista Ministry, lá de 1980, abril de 1980, escrito por Roger Kuhn. Ele analisa e sintetiza as evidências sobre o alfa para melhor compreendermos o que é a apostasia ômega. Vale muito a pena ler esse artigo aqui. Ele é um pouco extenso, sim. Veja que há bastante material aqui. O que o Dr. Roger faz é analisar, então, o que no tempo de Ellen White foi a apostasia alfa, relacionada ali com as heresias de Kellogg, John Kellogg. Inclusive, eu já fiz também uma live aqui no meu canal com o pastor Eleazar Domini. Nós conversamos sobre 3 pioneiros que naufragaram na fé. O John Kellogg, John Harvey Kellogg, o Waggoner e Jones. Então, esses 3 aí, embora tenham dado grande contribuição também para a igreja e por algum tempo, mas infelizmente acabaram cedendo à tentação, à heresia. No caso de Kellogg, ele traz uma heresia panteísta, espiritualista, tenta trazer isso para a igreja, mas a igreja resistiu. Ellen White também foi muito firme naquele tempo e combateram esse iceberg, né? Ela até compara com a apostasia alfa, esse movimento herético, com um iceberg. A igreja é um navio, ela diz, vamos em frente, né? Vamos enfrentar esse iceberg. E o navio bate ali contra o iceberg, ele se despedaça e o navio continua avançando, apesar de ter balançado, apesar de ter sofrido algumas avarias. Toda a heresia, ela acaba trazendo, infelizmente, consequências negativas para o povo de Deus, para a igreja, mas a igreja profeticamente vai triunfar contra toda a oposição, contra todas as heresias. Então, ele analisa aqui, o Dr. Roger, as características da apostasia alfa. Eu grifei aqui, o alfa da apostasia envolvia um movimento para subverter as doutrinas básicas da fé, que eram derivadas de intenso estudo bíblico e confirmadas pelo Espírito Santo por meio da revelação, de revelações diretas a um profeta inspirado, e para mudar a natureza básica e a direção da igreja orgânica. Aí ela fala do ômega da apostasia, que será semelhante ao alfa, né? E são 3 pontos básicos que identificam. O ômega seguiria o alfa, não imediatamente, mas algum tempo depois. O ômega seria pior que o alfa, seria de uma natureza assombrosa, diz Ellen White. De fato, a profetisa tremeu por nosso povo, antecipando o ômega. Ela diz que a controvérsia alfa lhe trouxe grande aflição e que toda a experiência quase custou a vida dela. 3. O ômega seria recebido por aqueles adventistas do 7º dia que inadvertidamente, se não voluntariamente, falham em atender à advertência relativa ao alfa, que Deus graciosamente deu em detalhes consideráveis por meio de sua profetisa. Então, temos que estudar, sim, esse capítulo da história que envolveu aí a heresia relacionada com Kellogg, o panteísmo, o espiritualismo, que tentaram se infiltrar na igreja, porque se o ômega parece com o alfa, ao estudarmos o alfa, nós vamos conseguir também identificar as características do ômega da apostasia. Então aqui, o autor fala sobre os líderes da apostasia alfa, que foram líderes de igreja, cientistas, personalidades importantes, pessoas inteligentes. Ela previu que as verdades distintivas mantidas pelos adventistas seriam criticadas, desprezadas e ridicularizadas. Especulação filosófica, ideias brilhantes e cintilantes muitas vezes surgem de uma mente que é influenciada pelo grande enganador. Uma pessoa brilhante, uma boa formação, mas que
foi tomada pelo inimigo e seus dons e talentos passam a ser usados para disseminar heresias, mentiras. Anticlerical era um movimento também que foi contra a liderança da igreja, a sua estrutura. Enfim, havia um desprezo para com a profetisa, para com Ellen White, suas obras, desconsideravam os livros e as advertências dela. O próprio Kellogg, que foi tão beneficiado por Ellen White, tão apoiado por ela, quase como um filho, passou depois a desprezar as advertências que vinham dela, os livros dela, e essa atitude anti-Ellen White a gente começa a perceber também por parte de algumas vozes em nosso tempo. Eu penso que nós estamos vivendo, se não na sua intensidade, mas quem sabe de alguma forma vivendo aí já a apostasia ômega, porque há muitas semelhanças com o que aconteceu lá no passado, no começo do século XX, com a apostasia alfa. Coerção autoritária, espírito subversivo, Dr. Roger identifica aqui também. O movimento alfa queria uma nova organização para a igreja, não concordava mais com a que já estava estabelecida e orientada por Deus, queriam publicar novos livros com novas ideias estranhas ali, apesar de o próprio livro do Dr. Kellogg, né, o The Living Temple, ou Templo Vivo, ter sido destruído, porque ele insistiu em querer publicá-lo na Review and Herald, editora da igreja, e aí houve um incêndio terrível lá, que destruiu os 5.000 exemplares que haviam sido impressos, inclusive derreteu as placas, as chapas de impressão. Deus não queria mesmo que esse livro herético fosse publicado. Kellogg publicou por fora e começou a espalhar esse material na igreja. Ele era um homem brilhante, inclusive entendeu e fez isso, entendeu que fazer a cabeça dos jovens era o melhor caminho para disseminar suas ideias, e hoje temos visto algo parecido, de novo acontecendo, né, em nosso meio. ênfase excessiva no bem-estar social, na justiça social. Note que interessante. Na década de 1890, pastores, evangelistas estavam pregando nas cidades, fazendo grandes séries evangelísticas, e aí a ideia de Kellogg é que eles deveriam, se não parar, mas minimizar esse esforço para atender mais aos pobres, aos marginalizados, e aí Ellen White interfere nisso também. A Igreja Adventista nunca foi contra esse tipo de trabalho. Nós temos até um livro de Ellen White que tem o título Beneficência Social. Só que se nós esquecermos que a nossa principal missão é fazer o que outros não estão fazendo, pregar as 3 mensagens angélicas a um mundo que precisa dessa verdade para se preparar para a volta de Jesus, que é a solução definitiva para todas as mazelas humanas, se nós esquecermos disso e passarmos a empregar nossos esforços e recursos somente nas causas sociais, no bem-estar social das pessoas que sofrem, nós estaremos fazendo um trabalho que não é o nosso exatamente, ou dando uma ênfase, melhor dizendo, que não é a ênfase que temos que dar ao nosso trabalho. Louvado seja Deus, porque nós temos a ADRA, nós temos a ASA, agências aí assistenciais que vêm fazendo um trabalho maravilhoso. Sempre que há uma crise, alguma emergência, a ADRA está lá, a igreja está lá atendendo. Mas, acima de tudo isso, não nos esqueçamos que a nossa missão, o movimento adventista nasceu com a missão primordial de pregar uma mensagem que mais ninguém está pregando. Então, naquele tempo também, Kellogg e seus seguidores e esse movimento alfa queria desviar a rota da igreja para uma pregação mais social, uma ênfase mais humanista, inclusive, do que escatológica, como é o DNA da nossa igreja. Então, a mensagem do alfa era características gerais da teologia alfa estão aqui, um sistema de filosofia intelectual, teorias espiritualistas, falácias insidiosas, falsa ciência, filosofia capciosa, parece uma coisa interessante, verdadeira, mas quando se analisa a fundo, você percebe que ali estão armadilhas, interpretações fantasiosas, espiritualistas da Escritura, interpretações que minam os fundamentos de nossa fé. Então, Ellen White já denunciava a apostasia alfa com esses termos, e tudo isso se aplica com certeza à apostasia ômega também. Ênfase na ética humanista, natureza falsa, mistura de verdade com o erro, porque essa coisa vem totalmente errada, as pessoas já se rejeitam, né? Mas quando o erro é misturado com a verdade, é como a Ellen White até ilustrou, né? Com 2 trilhos numa ferrovia. Aqui eles estão separados, mas à medida que avançam lá para o horizonte, eles se aproximam e parecem ser um só. Assim também, quando vista meio de longe,
a mentira parece com a verdade. E ela fala aqui da plataforma segura que eles queriam destruir, são as doutrinas bíblicas defendidas pelos adventistas, não podemos abrir mão disso, ou então estaremos descendo da plataforma da verdade, como ela comparou também. E aqui, algumas recomendações para enfrentar a apostasia ômega que possivelmente esteja já se levantando neste tempo e, mais uma vez, ameaça o barco da igreja. Mas o iceberg, mais uma vez, será destruído pelo avanço dessa mensagem poderosa, na qual eu creio e sobre a qual tenho pregado com todas as minhas forças. É isso aí. Estão aí, então, as notícias, últimas notícias publicadas aqui no meu blog outraleitura.com.br, e espero que você acompanhe esses materiais, eles possam ser de grande utilidade para você. O slogan aqui do meu blog é Lendo o Mundo com as Lentes do Cristianismo. A ideia é ajudar as pessoas a formar uma cosmovisão cristã sólida, para enxergar a realidade que as rodeia com essas lentes, as lentes da palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.